Pessoal, eu tô aqui em Noronha e dá uma olhada nas notificações de vendas que chegaram pra mim hoje. Eu mal acordei e já fiz mais de R$1.000 em vendas. Bom, eu vou dar um mergulho aqui agora e se você quer aprender como que eu faço pra trabalhar viajando pelo mundo e ganhar mais de R$100.000 por mês, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que eu faço isso. Pro Mundial Sub-17. Porque não é data FIFA, né? Ele deve estar baseado juridicamente em cima de... E o Flamengo porque tá senão perdendo. poderia ter tá uma certo perda o Flamengo nesse caso. E aí a CBF já desconvocou o Renier e convocou o Pedro Lucas do Grêmio. Eu realmente me pergunto quais são as razões que levam o Vasco a não fazer o mesmo que o Flamengo fez com o Thales Magno. O Thales Magno é muito mais importante para o Vasco, é titular do Vasco, é o melhor jogador do Vasco hoje, porque o Vasco não seguiu o caminho do Flamengo. Esse é um exemplo muito claro de quando os clubes, quando estão com a razão, peitam a CBF e ganham. E ganham. Você acha que a CBF desconvocou o Renier por quê? Porque a razão estava com o Flamengo. E aí o Flamengo levou essa queda de braço. O Vasco foi por um outro lado. Eu imagino, não tenho essa informação, que o Vasco precise de uma exposição para o Thales Magno para vender o jogador. Essa é a única explicação plausível para o Vasco não ter gritado como o Flamengo gritou e ficou com o Renier e o Thales Magno se junta à seleção sub-17. E em meio a tantos machucados convocados para a seleção principal e tal, o Flamengo se dá o direito de contar com um garoto que tem ajudado, né? Eu não posso abrir mão na reta final. Eu tento me colocar no lugar do Renier nesse momento. Acompanhamos aqui o Sul-Americano, em que o Brasil inclusive foi mal, não se classificou para o quadrangular final, mas ele foi muito bem. E ele vem maturando também na seleção de novos. Né? Eu imagino que jogar em casa o Mundial Sub-17 também pode até ser um objetivo dele. Se conversar direitinho com o garoto, ele vai entender que é mais importante ele servir ao Flamengo jogando como titular, muitas vezes, como tem acontecido, do que é uma inversão da ordem das coisas do que já vimos ao longo da história do futebol brasileiro. Mas eu acho que fica uma frustraçãozinha para ele. Para ele? Deixar de jogar uma Copa do Mundo na sua categoria fica. Lógico que ele hoje, como você mesmo disse, quer dizer, em função de todos esses problemas, né, ele vai ser um jogador importante, como foi no jogo da Chapecoense. Tá? Como Ele jogador, executou. eu também... Gostaria? Claro que eu gostaria de jogar. É mundial. Eu vivi isso É em mundial. 1975 no Pan-Americano. Mas não era diferente, maestro? Tudo A bem, mas seleção não tinha eu já um era valor. titular. Eu já era titular. Eu tinha um ano de titular no Flamengo. Eu comecei em outubro, novembro de 74. Já tinha um ano de titular. Mas você jogar um Pan-Americano, né? Da minha categoria... nem é um mundial. Por quê? Todos participavam de Toulon, todos participavam daqueles torneios. E você via jogadores que estavam na seleção brasileira que tinham passagem já pelas categorias de base. Porque as comissões técnicas elas vão te analisando. Não é somente a bola, comportamento, todas essas coisas. Então o que aconteceu? Tudo bem, você não vai ao americano, mas você vai à Olimpíada. Eu falei, tá ótimo para mim. Não tem problema nenhum. Troquei. Eu perdi a medalha do Pan-Americano, mas joguei uma Olimpíada contra as seleções que tinham jogado a Copa do Mundo de 74. Alemanha Oriental, Polônia e Rússia. Né? Que tinham acabado de vir. Como experiência para mim, foi espetacular. Nós chegamos em quarto lugar. Jogamos contra times superiores os nossos, mas o aprendizado me deu, entendeu? Mas ficou uma pontinha de frustração. Mas agora o Flamengo vai precisar do Renier. Então, mas é uma percepção O Everton só minha. Ribeiro levou o terceiro cartão amarelo. Pois é. Bruno Henrique levou Também. o terceiro cartão amarelo. É que volta o Gabigol. O Gabigol vai voltar numa circunstância que a gente não sabe como é que ele vai estar E o fisicamente. Arrascaeta tá Terceiro fora, é né? um jogo. É um jogo. O cara vai cruzar o planeta, fuso horário, a gente não sabe quais são as condições. Mas não jogaram, né? Pra ele chegar. Eles não Não, jogaram. mas tô dizendo, é um Eles jogo. não jogaram. Eu sei, tô me referindo só à logística. Não, logística... Eles vão cruzar o planeta, o fuso, Fuso pode ser horário, que... fuso horário. Mas pode vocês ser não que têm o a fuso- percepção? Eu estou ouvindo o maestro falar dos anos 70 e Esse aí o Flamengo perdeu ontem, tá? os jogadores só ontem, Então, assim, né, o pro Renier pode próximo ser jogo. importante no banco mesmo. Quer dizer, pro mais jogo. o que o Pet falou, mais o Arrascaeta, mais ó. o Felipe Luiz, mais... Ah lá, a quantidade de gente. São muitos desfalques. O Renier pode ser importante nesse meio de semana. Mas eu até gostaria de ouvi-lo. É claro que fica difícil para o garoto se expor, assim, falar numa entrevista oficialmente. Agora, eu tenho a ideia que isso mudou um pouco ao longo das décadas, que a Olimpíada não tem mais essa, principalmente porque o Brasil acabou com o ineditismo, ganhou Rio 2016, mas eu tenho dúvidas se o Pan-Americano, se a Olimpíada, se o Mundial Sub-17, o Mundial Sub-20 tem o valor para o garoto, o mesmo valor ou mais, como teve um dia,
do que jogar pelo Flamengo. Não, mas se você for jogar, por exemplo, você vai ver agora, Guga, Copa do Mundo Sub-17 no Brasil. Você vai olhar a quantidade de empresários que estão assistindo isso aí. E para o garoto, ele está pensando lá na frente, ele está pensando em Olheiros, jogar... scouts, times, todo mundo está Todo vendo mundo agora. está ali. O público maior dos campeonatos sub-17, 20, são dos empresários, olheiros dos clubes que vêm. Haja vista a quantidade de jogadores abaixo dessa idade que foram embora, que foram observados exatamente nesse campeonato. Mas e com 2 gols em 6 jogos como profissional do Flamengo? A vitrine dele não é enorme? E qual é a vitrine do João Pedro do Fluminense? Quantos gols, como que já está criticado, já está sendo vaiado? Eu tava conversando Isso com... muda muito, Guga. É o momento. Vocês acham que o João Pedro Pan-Americano começou... Olimpíada... melhor isso que na Mbappé. minha época. Não, sim, hoje. Eu estava conversando Hoje com um não, empresário que está tentando negociar, tentando colocar o Pedrinho no futebol europeu. E está conversando com ele sobre propostas, tal. Ele falou que foi o Pedrinho vestir a camisa da seleção brasileira no torneio de jovens que acendeu a luz para ele ser observado e monitorado. Então faz muita diferença o cara jogar uma competição pela seleção. É uma questão, assim, eu não sou jurista, a gente teria que ouvir um jurista especializado nessa área de direito esportivo. Porque, assim, ó, tem no regulamento que os clubes são obrigados a ceder jogadores para seleções de base nos mundiais das categorias deles. O Flamengo alega que o Renier é profissional. Aí o Flamengo, Tem contrato profissional? ele tem contrato profissional. A CBF, no primeiro momento, alegou, não interessa, ele tem idade para sub-17, tem que ir. Fato é que o Flamengo peitou, falou que não ia liberar. Não libera. Era para ele se apresentar hoje de manhã e ele ficou, né? Ficou, não liberou. E aí a CBF soltou um comunicado no qual ela se limita a dizer que como o René não se apresentou, ela convocou outro jogador e segue o jogo. Ou seja, vitória dos bastidores do Flamengo. Eu só espero que não tenha retaliação, que isso Não, não vai se ter. arraste, porque... Você não acha, por exemplo, também que pode ter sido um comum acordo com a CBF? Né? Pode, é que Você o pode tom- dizer assim, poxa, eu estou nessa situação. Né? Eu vou jogar uma partida importantíssima no dia 23. Estou com jogadores machucados. Pode. E deve ter chegado a um acordo, né? Pode. De peitar assim, André, não E outra, sei se... Pode. Ó, eu É que não o tom- vejo o comportamento Pode. dessa diretoria de sair peitando como outros que já Pode tiveram. ser, pode Entendeu? ser. Essa diretoria, até mesmo porque o Marcos Braz ontem disse que eles não tinham interesse nenhum de sair brigando. Não, o outra situação. Landim foi chefe No de VAR. delegação outro dia. Na Copa América. Na Copa Pode América. ser, mas a informação é, o Flamengo foi atrás e não quis liberar o jogador. Se ele chegou a um acordo ou se foi só no grito, ele conseguiu o seu objetivo. Só para concluir, só espero que não respingue no garoto. Que ele não sofra nenhum tipo de retaliação, que seja algo conversado, coloque uma pedra, foi acordado, eu espero, é o melhor caminho para todos. Mas eu acho porque que ele não está vai jogando não, bola, sabe por quê? ele merece ser titular do Flamengo na ausência dos principais jogadores, ele merece estar no Mundial Sub-17, que não respingue nele. Não, sabe por que eu acho que não vai respingar? É na loja. É na loja, né? O Atlético não liberou, ele voltou, jogou na seleção ontem, fez um segundo tempo. Até... Ele teve uma pequena geladeira, que foram os amistosos nos Estados Unidos, mas rapidamente ele foi para a seleção principal, porque está jogando tão bem no Atlético de Madrid. Essa pequena geladeira pra quê? Mano, quiseram dar nele uma geladeirazinha, mas já... Isso já me irrita, porque como tá jogando seleção e convoca jogadores do Brasil, do Campeonato Brasileiro, dos times brasileiros, pra quê? Pra fazer a excursão? A gente já vai chegar nesse ponto. Eu queria falar do goleiro, porque o Diego Alves veio, quando o Flamengo contrata o Diego Alves no ano passado, era para ser um super goleiro, um goleiro decisivo. E ele chegou lá. Ele tem sido um goleiro importantíssimo, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas também, né? Não só nos pênaltis que ele é especialista, ele tem feito defesas importantes em jogos-chave. Inclusive contra o Grêmio, lá no jogo de ida, né? É aquela história, o grande time começa por um grande goleiro. E ele está realmente voltando à sua forma dos tempos de Europa, né? Porque, pelo menos na minha lembrança, ele não havia sido ainda um goleiro decisivo, assim, como ele está sendo no Flamengo nesse ano. Concordo. Perfeitamente, é Até exatamente melhor isso. fase dele na história na carreira Essa dele. defesa é uma defesa que, se por acaso o Flamengo atingir o seu objetivo da Libertadores, vai ser lembrada. Sim, sim. Essa defesa. O Arão também não vai esquecer tão cedo essa bola do Diego Alves, que ele salvou o time.
Eu não me lembro dele viver uma fase tão espetacular assim. Na carreira melhor. Nem no Valência. Não. Porque ele era um grande pegador era um bom goleiro. Ficou muito tempo fora, não foi de graça. Inclusive era convocado para a seleção quando jogava fora do país. Mas ele era um grande pegador de pênalti. Se consagrou em cima do Messi, do Cristiano Ronaldo, etc. e tal. Agora, independentemente dessa virtude que ele tem, que é pegar pênalti, ele está pegando muito com bola rolando, né? Rápido, um tempo de reação espetacular. A bola que ele pega no chute cruzado do Cebolinha no jogo lá de Porto Alegre com uma mão. E que eu acho interessante também é o seguinte, como a bola não vai muito... E é tem isso que eu ia dizer. Esse é o detalhe, né? No Valência, né? Ele estava toda hora em atividade. Exato. Ele passou vários jogos, a gente viu, o próprio jogo do Grêmio, né? Sem ter participação nenhuma. Na hora que precisou, ele estava presente na defesa. Isso faz uma diferença. Também acho. A bola vai lá uma, duas vezes, ele pega aquela super defesa. Ele faz Que é a o que super se espera defesa. do goleiro do nível dele. E né? teve algumas falhas no ano mesmo, nesse ano. Mas é normal, gente. Claro. E que essa falha não é importante. É contra o Bahia. Não, contra o Bahia No teve Bahia, aquela né? falha. Foi sair Foi sair jogando. jogando. Ah, Segundo gol, mas já perdeu de 3. O 2, o 3 dá na mesma, né? Não é que aquela falha que pontos decisivos. Quando era para decisivo, Ele era foi a bem. favor. Maestro, o último time do Flamengo a derrotar o Atlético em Curitiba foi esse daqui. Você estava no elenco, mas não jogou essa partida. Eu subi. Esse jogo, você pode falar. Esse jogo, você vê que tem o Aloysio de lateral direito. Bota né? o campinho aí. Você tinha o Aloysio de lateral direito, entrou inclusive o Rondinelli, improvisado. Eu tinha acabado de subir para o profissional, ainda não tinha chance. Ah, você não... Não, na verdade, o Campeonato Carioca de 74 que a gente ganhou, eu entrei no lado direito. Você tá a no defesa pôster. era a mesma. Você tá no pôster do título carioca. Então, a defesa era eu, Jaime, Luiz Carlos, que veio do Corinthians, e o Rodrigues, entendeu? Eu tinha acabado de subir para o profissional, que foi no final do Campeonato Brasileiro, final do Campeonato de Juvenil, que era da época, entendeu? Esse é o último time. Quem que era o técnico aí, maestro? Jobé Luiz Meira. Olha como é que era o Jorge Jesus na última vez em que o Flamengo derrotou o Atlético em Curitiba. Como assim? Temos uma foto de como era o Jorge. Olha lá. Era assim, ó. A última vez em que o Flamengo derrotou o Atlético em Curitiba, o Jorge Jesus era este jovem aí, ó. Com 20 anos, tá vendo? Há 45 anos, meu velho. Há 45 anos. O mister era um estudante, opa. O Jesus falou sobre as lesões do Flamengo. Ele teve uma tese meio maluca aí, ó. Dá uma olhada. Arrascaeta, Vitinho, Diego, Rafa, está-me a faltar um, já são 5, não é? Isto parece que é casual. Podemos pensar que são muitos, passa a não ser casual. Passa a ser a forma como os nossos adversários entram dentro dos jogadores do Flamengo. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto. Contacto dentro dos jogadores do Flamengo. Isto é que os árbitros têm que analisar e têm que perceber o que é que está aqui a acontecer. Mas com maior ou menor dificuldade nós vamos continuar na nossa luta. Olha, nessa eu acho que o treinador do Flamengo deu uma viajada, porque as lesões, se a gente for recuperar as imagens, elas não são por choque com adversários. Não. Você não acha que ele pegou o gancho do que aconteceu ontem no VAR para falar? Você acha que foi? Eu acho. Só se for Porque, mais... por exemplo, a contusão do Rafinha foi uma contusão mais do que casual, né? Essa do Diego não. Essa do Diego tem um carrinho meio... Mas as outras não. As outras foram todas... Gente, mas ninguém entra para arrebentar os caras. Não, lógico. Né? Acontece. Ninguém tem... Não, mas olha eu vou entrar para quebrar. Você pode... Eu acho que isso é uma questão dos árbitros. Não. Agora, não dá para fazer uma ilação dessa. Isso aí é completamente acidente de trabalho. Total. E olha aí, o lesão do Arrascaeta, ele que dá o carinho. Sim. É ele que procurou o contato, então não é contato do sério. Então cai na água essa falinha do mister agora. Claro. O Felipe Luiz, mesma coisa. Ele que chuta a bola.
e choca com o Faz jogador. alavanca. Mas é alavanca. O Rafinha, totalmente choque natural do jogo. Claro, disputa. Ponto. Disputa Eu acho que ele totalmente aproveitou inocente. a bronca de ontem do pênalti que foi marcado e desmarcado. mas- Aí Eu não gosto precisa. desse papo. O Flamengo, num campeonato de 38 rodadas, eu penso o seguinte: você pode reclamar pontualmente, é legítimo reclamar, ainda mais eles que saem de cabeça quente, os jogadores, então nem se fala com 180 batimentos por minuto. Agora, principalmente os dirigentes e o Jorge, depois do jogo, para o líder do campeonato, em 38 rodadas você reclama de um aqui, o outro passa despercebido ali, você é favorecido. A pontuação condiz com a bola, porque é um campeonato de regularidade, com a bola de cada um. Eu acho perda de tempo e jogar contra o próprio campeonato. Você está liderando, está todo mundo dizendo que você joga pra cacete. Você está com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, 10 para o terceiro colocado. Você está muito perto de ser campeão. Para que perder tempo com esse tipo de reclamação? O mesmo vale para o presidente do Palmeiras e presidente do Santos. Nas 2 últimas semanas, os 3 primeiros colocados do campeonato, incluindo o Flamengo ontem, perdem tempo com esse tipo, jogando contra o campeonato, jogando o campeonato no descrédito. Quer dizer, então, que é uma questão de arbitragem? O Flamengo não pode cair nessa, como líder do campeonato. O Palmeiras tem que ser chamado e falar assim, você vai provar, porque senão você vai ser punido. Tinha que ter uma punição de quem organiza o campeonato, que o VAR beneficie o Flamengo. Como disse também o Pérez, presidente do Santos. Caso contrário, vocês vão arcar com o que vocês estão acusando sem prova. Porque senão, gente, fica um falatório, um diz que me diz no microfone que não acrescenta nada. A gente fica falando muito pouco de bola e fica dando palanque para esse tipo de declaração que, para mim, não leva a nada. Nem do Jorge, nem do Marcos Braz, nem do Gagliotti, nem do Pérez. Eu acho que joga só contra, não acrescenta nada. É a minha opinião. Falou bem no Twitter.